Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos para essa nossa live de aquecimento. Live de aquecimento para quê, Albano? Para a nossa Masterclass, Simplificando a Reabilitação Oral. Ela vai acontecer daqui uns dias, nos próximos dias. E para quem não me conhece, eu sou Albano Luiz Bueno, sou professor clínico há mais de 26 anos e te ajudo a reabilitar com naturalidade e durabilidade. Puxa, Albani, o que é essa live de aquecimento? Live de aquecimento é para preparar vocês para que quando a gente falar na Masterclass, eu não precise falar de coisas básicas, e sim, eu posso realmente ser um pouco mais avançado lá. Então, as lives de aquecimento, elas são para preparar, para dar coisas básicas, como ajuste oclusal, como vocês vão ver aqui. Então, detalhes que a gente tem que fazer para que facilite a vida de vocês quando vocês assistirem a nossa Masterclass. Na Masterclass, eu vou te mostrar o caminho para você se tornar o dentista que resolve, para você ter segurança realmente, para poder restaurar, para você fazer restaurações pequenas e para você fazer reabilitações complexas. Albano, por quê? Cara, eu quero realmente que você seja o dentista que resolve. Putz, Albano, o que mais que você vai mostrar nessa Masterclass? Cara, eu quero mostrar para vocês como vocês vão ser previsíveis para poder fazer as reabilitações, como vocês vão obter durabilidade entendendo um material restaurador e como vocês vão conseguir naturalidade também entendendo os materiais restauradores, mas principalmente entendendo a planejar e a diagnosticar. Então vamos lá para a gente conversar bastante sobre laminados cerâmicos. Puxa, Albani, o que é importante no laminado cerâmico? O laminado cerâmico é muito importante, a gente entender exatamente isso aqui. Cara, o que eu quero quando eu faço um laminado cerâmico? Eu quero ter isso aí, ó, adaptação perfeita. Puxa, Albano, então eu quero realmente entender como funciona exatamente isso. Eu quero que a peça se encaixe, que a peça saia, que ela fique de forma perfeita, organizada. Puxa, então a gente quer que ela se reorganize? Isso mesmo. Eu quero que... Albano, então, para conseguir isso em um laminado cerâmico, o que eu preciso fazer? A gente precisa seguir um caminho para entender como eu vou preparar esses dentes, um caminho para entender como eu vou cimentar esses dentes. Então, eu tenho que entender algumas coisas para poder trabalhar. Então, observem esse vídeo para ver, deixa eu ver se o som ele vai passar. Inicialmente, fazemos através do enceramento um mock-up. Com esse mock-up, nós vamos apenas desgastar o necessário do dente, da estrutura dental do paciente. Com o mock-up feito, dividimos em 3/3 o dente, justamente para que a gente não desgaste reto e sim mantenha os 3 eixos. Então, como a gente está vendo aqui, dividimos. Olha a broca como ela tem as 3 angulações. E é assim que nós vamos desgastar o dente a partir de agora. Fazemos 3 canaletas com pontas esféricas. Então, dentro de cada terço, nós vamos fazer canaletas. Então, nós fazemos a primeira canaleta com a broca paralela ao primeiro eixo. Modificamos o segundo eixo, mais uma canaleta e uma terceira canaleta. Como nós podemos ver agora no vídeo lateral. Olha a canaleta como o cabo, ela serve como um stop para esse dente, para que a gente não desgaste mais do que o necessário. Perfeito, riscamos no fundo dessas canaletas.
retiramos o mocap e aqueles riscos é o que nós precisamos desgastar de estrutura sadia. Então, com uma ponta esférica, vamos desenhar uma moldura a nível gengival e nas ameias. Dividimos novamente o dente em 3/3 para que a gente possa desgastar nos 3/3. E com uma ponta tronco cônica, desgastamos primeiro no primeiro eixo até que o lápis suma. Quer dizer, chegamos no que é necessário o desgaste. A mesma coisa no segundo terço. E continuamos no terceiro terço. Como podemos ver aqui na filmagem lateral. Primeiro, segundo e terceiro eixo. Então, olha o desgaste. Hora que a ponta começa a desgastar o lápis, quer dizer, chegamos ao que é necessário, desgaste da estrutura. No segundo eixo e no terceiro eixo. Refinamos, damos acabamento. Para ver o quanto desgastamos, nós colocamos as guias de orientação. Analisamos essa guia nos 3 sentidos, cérvico-incisal, e notamos que no terço médio faltou um pouquinho de desgaste. E também usamos a guia horizontal, onde nós vamos ver no sentido mésio-distal o desgaste. Vemos se está homogêneo esse desgaste com as canaletas laterais de orientação da cimentação. Fazemos os ajustes necessários. Damos acabamento e polimento com os discos Soflex nas bordas incisais e entre os dentes, e nas ameias e entre os dentes também podemos dar desgastes com pontas finas, como a 2200. Depois disso, com uma ponta de Arkansas, para quem não tem ultrassom ou então não tem sistema EVA, nós damos o acabamento, damos lisura. Com uma lixa podemos tirar aquelas rebarbas de esmalte que ficam. E com uma borracha de acabamento, nós damos a lisura final nos preparos. Após isso, vamos inserir o fio retrator. Com delicadeza, então nós apenas vamos colocando esse fio dentro do sulco e não causando uma sindesmotomia, e sim apenas um afastamento. Com esse afastamento, nós redefinimos o término e damos um acabamento com o sistema EVA, que é essa lixa. Se caso não tiver sistema EVA ou ultrassom, como eu já falei, usa-se uma ponta de Arkansas para que dê um acabamento e uma maior lisura nesses términos. Após isso realizado, vamos moldar, mas antes de moldar, como não foi removido os pontos de contato, nós temos que colocar top dam nas ameias para que o material de moldagem não rasgue nesta região. Então colocamos o top dam, polimerizamos, moldamos o pesado, depois removemos o fio e inserimos um material leve dentro do sulco. E depois colocamos esse material leve também dentro da moldagem e fazemos uma pressão para que a gente consiga moldar. O interesse é que faça um material leve entre dentro do sulco, fazendo aquela saia, e o material pesado faça o molde mais grosseiro. Após isso, as peças vão para a confecção do laboratório e nós vamos fazer a prova seca para ver a adaptação dessas peças. Provamos todas no caso aqui as 8 peças,
Vemos a inserção de todas elas, a adaptação, ponto de contato. Após isso, jogamos uma gota de água, um pouco de água, para quê? Para que o substrato se una à peça, para que a gente possa definir qual a cor do cimento a ser usada. Se a senhora que joga água, a cor ficou boa, como aqui, nós usamos um cimento neutro. Então vamos testar agora com um traim neutro, para comprovar a cor do cimento que nós vamos usar. Aqui fazemos a prova, depois disso lavamos e vamos preparar as peças com ácido fluorídrico e silano. Após isso, vamos ácido condicionar a estrutura dental, lava-se, aplica adesivo, prova-se a peça para tirar o excesso de adesivo, polimeriza e aí colocamos o cimento neutro que foi escolhido, depois a peça e removemos todo o excesso, todo o cimento com muita delicadeza. Antes de polimerizar, provamos a peça adjacente, vimos que a peça estava em posição e aí fazemos uma fotopolimerização por 120 segundos. Removemos os restos de excesso com uma cureta de Macau, removemos também nas ameias com uma lixa e seguimos a cimentação. Sempre provando o dente adjacente antes da polimerização. Seguimos laterais, caninos, pré-molares. Remoção do isolamento. Vamos fazer os ajustes oclusais e conferimos as guias de canino e de centrais. Como a gente consegue reorganizar de uma forma legal, mas seguindo o quê? Um caminho. Então, primeiro, qual que é esse caminho que a gente tem que seguir? Então, tá aqui, ó. Primeiro, a gente tem que entender a queixa principal do paciente. Entender qual que é o problema dele. Aí, depois a gente vai ver o planejamento. O que é isso, Albano? Cara, é entender o conjunto da face, entender o substrato, se tem substratos diferentes, se eu vou precisar preparar mais, preparar menos, se o dente está torto, se ele não está, se eu preciso colocar núcleo, algum pino, alguma coisa, se tem implante envolvido no meio. Aí, com isso, eu já sei como que eu vou fazer o quê? Se eu vou precisar preparar muitos dentes ou não. E aí eu vou fazer o quê? O meu enceramento. Albano, para fazer laminados tem que fazer enceramento? Tem, para que teu técnico saiba o formato que você tem que trabalhar. Depois que a gente faz isso, a gente vai para a logística de trabalho. Quer entender o quê? Cara, primeiro vou fazer um mock-up, que é fazer a prova daquele tratamento para ver se realmente ficou legal. E aí, por cima do mock-up, eu vou fazer os desgastes. Albano, qual tipo de desgaste? Como vocês viram no vídeo, o conforme o teu técnico pediu. Por exemplo, se teu técnico pediu 0,4, eu vou desgastar da faceta, onde está ali, 0,4 para dentro. Então, eu vou pegar uma broca que desgasta 0,4. E aí ele só toca no dente o necessário. Por isso que a gente faz aquele risquinho preto. Legal. Então, aí a gente começa a entender o quanto está desgastando, sim. Aí a gente faz o desgaste suficientemente invasivo. Depois disso, a gente vai para onde? Cara, aí a gente vai moldar. Aí eu vou colocar o fio retrator, vou escanear,
ou vou fazer uma moldagem tradicional, dependendo do esquema que eu tenho dentro do meu consultório. Aí, conforme o meu substrato, por exemplo, substrato com esmalte, vou usar porcelana feldspática. Ah, um substrato com dentina, mas eu quero riquezas de detalhes. Então, eu posso usar um disilicato de lítio estratificado por cima com porcelana feldspática. Ah, eu quero usar uma cerâmica, quero usar um CAD, porque eu quero um caso mais simples. Então, a gente usa o computador e faz cerâmicas fresadas. Aí pode ser feldspato, se tiver em esmalte, ou se tiver em dentina, de silicato de lítio. Legal. Mas, Albano, se eu tiver uma zircônia no meio, se eu tiver um implante no meio, aí eu vou trabalhar com um munhão de zircônia. Perfeito. E aí depois? Aí depois eu vou para minha cimentação. Albano, se preparos estão subgengivais ou tem diastemas, eu vou fazer um isolamento absoluto. Se os preparos estão a nível gengival, gengiva muito cicatrizada, eu posso fazer uma cimentação com isolamento modificado. Legal. E aí? Aí eu posso usar cimento vinir, que é um cimento fotopolimerizado, ou posso usar resina termomodificada ou resina injetada. Legal. Então, quer dizer que hoje eu posso trabalhar com vários tipos de materiais? Sim, hoje eu posso trabalhar com vários tipos de material. Então, o que é sequência de um preparo de faceta? Eu tenho que primeiro entender por que eu estou usando cerâmica, aí eu tenho que seguir uma logística de trabalho, que é o quê? Primeiro fazer o mocap, depois botar o mocap em boca, preparar em cima do mocap para só desgastar o suficiente de dente. Albano, quem decide o quanto vai preparar é teu técnico, porque ele vai olhar o substrato e vai ver quanto ele precisa para modificar com a cerâmica a cor. Depois, aí eu vou moldar aquilo ali ou escanear. Depois que eu escaneio ou moldo, aí eu vou descobrir se eu preparei, se chegou em esmalte, posso usar de feldspato, se chegou em dentina, vou usar de silicato de lítio. Aí eu vou para onde? Aí vou para a prova das peças e para minha cimentação. Legal! Então vamos ver isso como funciona através de fotos. Vamos, e vídeos? Vamos! Um caso como esse, a menina, por exemplo, ela fazia ela tinha o quê? Já tinha feito resina várias vezes e a resina sempre quebrava. Por que, Albano? Também já dei em outras lives, para quem também já assistiu Reabilita, eu tenho um negócio chamado propiocepção. Lembra? Os caninos. Uma das principais indicações da cerâmica é justamente entender isso, que quando eu tenho que colocar muita resina, infelizmente a resina fica sem suporte adesivo. E aí? Aí ela delamina, ela quebra. Cara, então aí eu preciso o quê? Aí eu tenho que usar um material que suporta melhor o cisalhamento. Qual que é esse material? Cerâmica. A cerâmica feldspática, Pascal já diz para a gente desde 2000, o melhor material restaurador que substitui o esmalte dental com a mesma resistência no cisalhamento é a porcelana feldspática. Albano, mas quando chega em dentina, opa, dentina não é, a adesão não é tão boa, então aí a gente vai usar disilicato de lítio, porque a gente precisa um pouco mais de resistência. Legal! Então, Albano, então eu vou fazer esse planejamento e vou entender isso. Vou. Então, quando eu estou levantando demais, acontece isso, eu tenho que trabalhar com cerâmica, que era o caso dessa menina, quebrava o tempo inteiro. Por quê? Porque esses caninos, deixa eu abrir aqui, esses caninos dela, eles quebravam. Daí o que acontecia? Aí ela vinha e quebrava os dentes anteriores. Então, cara, quando eu tenho que levantar demais, então aqui os caninos dela eram pequenininhos assim, e aí teve que colocar muita resina, essa resina ela ficava sem suporte adesivo, quebrava, e aí vinha e quebrava o central o tempo inteiro, quebrava o lateral o tempo inteiro, por quê? Porque ela não tinha propiocepção. Então, por quê? Porque a gente teve que levantar muito em resina. Então, a indicação aqui é a cerâmica. Legal! Aí vamos trabalhar com a cerâmica.
Cara, então vamos realizar o primeiro mockup com as resinas, vou lá e faço. Para quê? Albano, em vez de gastar com o técnico, por exemplo, eu gosto de eu fazer o mockup em resina composta. Então, eu faço o mockup. Por que eu gosto do mockup com resina composta? Primeiro, eu posso desgastar em cima desse mockup. Segundo, eu posso ver esse mockup voltando. Então, o paciente faz, ele vai para casa, faz seu selfie, aí ele volta. Quando ele volta, eu olho, vejo se ficou bom, se não ficou, se eu preciso modificar, ou seja, ou se não, se o paciente gostou. Cara, aí sim, tá tudo perfeito. Aí eu posso ir para o próximo passo. Então, eu gosto do mockup direto por causa disso, porque eu consigo ver na boca a minha resina funcionando, consigo testar as guias, ver se ficou legal o tamanho, tá tudo perfeito. Aí eu moldo isso aqui, eu escaneio isso aqui para o meu técnico saber qual que é o formato perfeito. Opa, legal! Aí a gente vai para a próxima etapa, preparar. Aí eu preparo em cima desses dentes. Então, ele já me dá orientação estética. Ele faz a gente fazer o quê? Preparos suficientemente invasivos. Então, ele faz fazer preparos suficientemente invasivos. Por que, Albano? Porque eu vou fazer aquelas canaletas de orientação, vou pegar minha lapiseira, grifar no fundo, daí só vou desgastar até sumir o lápis. Lembra do vídeo que a gente acabou de ver? É exatamente isso. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, o preparo. E o que é o preparo, Albano? Aquilo que vocês acabaram de ver, olha lá, ó. Desgasto em cima, fazendo as canaletas de orientação, risco substrato, faço a minha moldura com uma broca de haste longa. Aí depois vou pegar uma broca 4138 e vou desgastar até sumir o lápis, quer dizer, cheguei no fundo do preparo, fui suficientemente invasivo, não desgastei nada demais. Olha lá, ó, preparo muito sutil, aí preparo todos os dentes, preparei todos os dentes da menina. Olha lá, ó, preparo de 02, 03, a não ser o dente escurecido. Por quê? Cara, só eu risquei errado. O dente escurecido aqui. Por quê? Porque meu técnico pediu um pouco mais de profundidade nele, pediu 0,7 nele. Nos outros, ele pediu 0,3. Então, é muito pouco, Albano. Preparo praticamente menor que de resina. Resina, todo mundo fica falando, que resina não tem desgaste. Mentira. Para você tirar a resina, você precisa desgastar sim. Lembre, você infiltrou adesivo dentro do dente. Para tirar, você precisa tirar o adesivo. É um 0,1, 0,2 de desgaste. Então, não tem desgaste também, não é irreversível. A partir do momento que você meteu sua mão na boca, é irreversível o nosso tratamento. Legal! Vamos lá! E aí, nós vamos para onde agora? Opa! Adicionar aqui, aí nós vamos para a próxima etapa, que é ver o preparo. Então, aqui no caso, eu escaneei ele, e aí eu preciso ver o meu preparo, ver se ele está legal. Então, ali a gente vai analisar o preparo com bastante calma, olhar para ver se todos os espaços estão corretos. O scanner é fantástico por causa disso. Eu consigo mensurar os meus preparos, ver se ficou tudo perfeito, se eu estou enxergando os términos, se realmente eu dei o 0,2, o 0,3 e o 0,7 de desgaste para o meu técnico. Vejo se está tudo perfeito no perfil. E aí, com tudo perfeito, meu técnico pode desenvolver meus laminados cerâmicos. E olha a espessura disso aqui, cara. 0,2 de resina, de cerâmica. Cara, é praticamente nada, é uma casquinha de vidro. Albano, então você praticamente não desgastou nada do dente? Não desgastei nada. Aquilo que eu falei, cerâmica hoje é minimamente invasivo. Praticamente a gente não desgasta. Hoje não, tem o caso de 15, 16, 18 anos que a gente já preparava dessa maneira. Então, são desgastes suficientemente invasivos. Só um pouquinho,
o necessário para cada caso clínico. Albano, mas aqui no outro eu tive que preparar mais. Tive que preparar 0,7, porque era um dente escurecido. Se fosse resina, Albano, cara, a resina eu teria que chegar a 1,2 de desgaste, porque a resina tem potencial muito menor. Então, quer dizer, a cerâmica é menos invasiva nesses casos? Exatamente, a cerâmica é menos invasiva. Cuidado com o que as pessoas falam, pensem primeiro, sejam críticos. Lembre, para a resina composta, para poder mascarar um substrato, eu preciso 0,2. Então, se o dente está 5, 6, 7 tons, é 0,2 para cada tom que eu quero ganhar. A cerâmica não, o técnico, um bom técnico, com 0,4, 0,5, 0,6, ele já consegue mascarar bem o substrato. A cerâmica tem um potencial muito maior de desgaste. Então, Albano, então aqui praticamente foi minimamente o desgaste, sim, foi minimamente o desgaste. Mas então foi uma casquinha de vidro? Exatamente, uma casquinha de vidro. Legal! Olha até, e olha que fantástico! Exatamente na região onde estava aqui a união, ó, o técnico consegue desenhar os mamelos com a cerâmica. Então, a hora que eu encaixo ela aqui, essa parte vai bater exatamente aqui. E a gente consegue dar o quê? A naturalidade perfeita para o nosso caso clínico. Legal! E aí a gente faz a prova dessas peças e olhe como elas ficam extremamente naturais, olhe como o técnico consegue desenhar, olhe como ele consegue uma transição perfeita numa camadinha de 0,2, 0,3 de cerâmica. Fantástico! E olha o principal, como ele conseguiu mascarar também o outro caso, que era um caso complicado. Puxa, legal! Então, vocês viram que a cerâmica... Não, esse não é o caso dela, é outro. Vocês viram que a cerâmica ela é fantástica e também é muito pouco invasiva. Mas desde que eu prepare da maneira correta. Puxa, Albano, então é legal, sim, eu tenho que saber planejar os meus casos. Por exemplo, olhe esse caso. Aqui a menina, ela tinha o quê? Tinha pouca coisa para fazer, os dentes eram perfeitos. Na verdade, o caso dela era o ideal era usar aparelho, mas a paciente já tinha uma aversão, porque já tinha usado aparelho. E ela tinha o quê? Alguns problemas que incomodavam ela. Os caninos dela eram muito proeminentes, então ela queria que reduzisse esses caninos. E ela também tinha os laterais muito vestibularizados, e aí ficava esse aspecto ruim para o sorriso dela. E ela ainda tinha um pequeno diastema entre os dentes. Puxa, legal, Albano. E aí? Cara, aqui eu precisava reduzir os dentes. Só que aqui era uma paciente que, por exemplo, a gente queria devolver uma propriocepção para ela. Então, eu teria que mexer aqui um pouquinho nos caninos e teria que reduzir os laterais. Puxa, e aí, Albano? Aí ela, mesmo sendo um caso que daria para trabalhar com resina, não queria mais trocar, ela queria um trabalho mais duradouro. Lembre que a resina ela tem uma vida útil. A resina ela vai durar, por melhor que ela seja, 6, 8, 9 anos. Essa era uma paciente que fumava, que tinha chimarrão, e aí o que acontecia? O calor estragava a resina com muito mais rapidez. Ela tinha uma dieta ácida. A resina é estragada antes. Então, a paciente ela preferiu trabalhar com cerâmica nesse caso. E a cerâmica ficou muito melhor realmente. Então, olhe lá. Então, aqui, depois, olha o problema que ela tinha dos caninos, a gente precisava reorganizar os laterais e aquele diasteminha lá no meio. Legal! E aí, o que a gente vai fazer? Então, eu fiz nela um mocap direto, reduzindo isso daqui. Então, vamos lá. Olha lá, ó. Primeiro, acertei aquele diastema com resina composta mesmo. Reorganizei os laterais, jogando eles um pouquinho mais para dentro e acertando o formato dele e colocando esses caninos um pouco menores com cerâmica. Legal! E aí, Albano? E aí nós vamos fazer o preparo.
Então, eu fiz a resina para ela na altura que ela queria, do jeito que ela queria. Para quê? Para poder desgastar o suficiente. Então, olha lá o dentinho dela, fechei o diasteminha do meio, e aí a gente, olha lá, fechamos o diastema, ficou bem legal, e aí a gente desgastou. Albano, você gosta dessa broca? Não gosto muito porque ela é reta. Eu prefiro a broca esférica, porque daí eu faço uma canaleta aqui e aqui. Essa aqui é uma broca que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inclinar ela. Então, eu pego o meio, daí tem que pegar a cervical e pegar a incisal. E aí eu desgasto o meio mais do que eu quero. Por isso que eu não sou muito fã dela. Eu prefiro as brocas mais retinhas. Por quê? Porque é isso aqui, ó, eu tenho que dar as 3 inclinações. E aí o meio é desgastado mais, porque eu vou ter que encostar lá e encostar aqui. Então, por isso que eu não sou tão fã desse tipo de broca. Prefiro as pontas esféricas. Olha lá, ó, porque eu tenho que mudar a inclinação para a gente poder encostar nos 3/3 dela bem certinho. Legal, já deu para entender isso aqui. E agora? Cara, então agora a gente vai, depois que a gente faz os preparos da mesma maneira, faz em cima do mocap direto para ter o quê? Desgaste suficientemente invasivo. Aí, olha lá, ó, Albano, é muito pouco? É mesmo, eu tendo que jogar para dentro esses dentes? Foi muito pouco, foi 0,3 aqui nos caninos. Opa, saia 0,3 no canino e 0,2 no central. Cara, se não fosse aqui pela máquina, nem a paciente, a gente nem vê o desgaste desses casos. Perfeito. Nos centrais, a gente fez o fechamento de diastema e olha o desgaste olhando aqui de lateral. Praticamente nada. Legal, vamos preparar para moldagem, preparamos, lembre, a gente não tirou o ponto de contato, então eu não tirei ponto de contato, lógico, a gente não quer desgastar, então a gente põe top dan sempre pela palatina, igual vocês viram lá no vídeo. Por que, Albano? Para não rasgar o material de moldagem, senão esse material de moldagem vai rasgar. Legal. Aí a gente fez as peças, a Bárbara Bocucci fez as peças e a gente faz a prova dessas peças. Peças extremamente finas, como vocês viram. E aí a gente prova elas em boca e olha a adaptação perfeita, como a gente consegue a adaptação perfeita. Olha a beleza que o técnico consegue igual um dente natural. Pouquíssimas pessoas iriam conseguir essa estética com resina composta. A gente consegue adaptação, formato. Aí, olhando de frente, a gente consegue reorganizar. Então, ó, os preparos muito finos e os preparos com os laminados. Então, olha como a gente reduziu o canino, tirou um pouco da altura, colocou ele para dentro, vestibularizou o lateral para esconder e conseguiu melhorar o arranjo dental da nossa paciente. Olha lá como é que ficou antes da cimentação os 2 casos. E aí, olhe como o arranjo agora ficou perfeito, acertando o quê? Aquela curva de SP que ela não tinha, que estava alterada antes com um caninão jogado muito grande e esse lateral muito curtinho. Que legal! Então, a gente consegue arrumar a estética dela de uma forma perfeita? Sim. Olha lá, a meia aí também a gente consegue a desoclusão correta dos caninos, a gente consegue deixar eles de uma forma estética, na boca o arranjo dental, e olha, ninguém consegue perceber que isso aqui é uma cerâmica, fica com cara de dente natural. E aí o rosto dela agora, assim, com muito mais harmonia dentro do conjunto, sem chamar a atenção aqueles caninos e aqueles laterais que ela tinha. Então, quer dizer, a gente consegue reorganizar o nosso caso? Sim, entendendo o planejamento, entendendo o diagnóstico, entendendo o que a gente está fazendo e entendendo o problema do paciente. Por exemplo, essa era uma paciente que tinha boca ácida. Essa era uma paciente que
fumava, essa era uma paciente que tomava chimarrão também. Então, quer dizer, a resina ia se deteriorar muito rápido. E aí não é legal. Aí eu tenho que saber indicar. Lembre, a restauração ela é ideal para cada paciente. Então, tem casos que é melhor a cerâmica, tem casos que é melhor a resina composta. Por que, Albano? Porque depende de cada caso, depende do problema do meu paciente. O problema dessa paciente era o quê? Cara, ela tinha um problema de que tinha acidez, que tinha calor envolvido, e aí a resina não ia funcionar muito bem, por isso que a gente optou pela cerâmica. Aqui não foi o caso pela propriocepção como no outro. No outro paciente, sim, a gente precisou botar cerâmica, porque era indicado cerâmica, por causa das guias, porque senão a resina iria ficar pendurada e aí ela iria fraturar. Aqui não, aqui foi uma outra opção para a gente poder trabalhar com ela. Ela foi uma opção que ela queria um tratamento mais duradouro, sem precisar trocar, que arrumasse a estética dela de uma forma perfeita e que ela tivesse o quê? Durabilidade. Cara, Albano, qual que é uma durabilidade de uma cerâmica? Eu posso falar para vocês que eu tenho casos de 24, agora 25 anos disso em boca, funcionando muito bem. Eu tenho fotografado? Tenho. A cerâmica, não, a cerâmica manteve a cor, tudo ela desgastou, desgasta um pouquinho, não como uma resina composta, ela vai perdendo um pouco a forma, mas a gente consegue manter ela por muitos anos na boca, funcionando muito bem. Então, Albano, você tem caso de 15, 14, 13, de 24, 22, 25 anos. Cara, então quer dizer, a cerâmica funciona muito bem? Sim. Albano, qual que é o caso maior de resina? Que a resina ficou adequada, porque a resina dura. Eu tenho uma resina de 26 anos na boca, mas, cara, ela não tem mais formato. Ela é no dente posterior, daí ela é legal. Mas no dente anterior, a gente precisa manter estética. Ela vai durar o quê? No máximo 14 anos, 13 anos. Algumas pessoas, eu tenho caso de 20. Eu quero ver o paciente ao vivo e se o paciente vai falar que tem 20 anos, porque a gente sabe, você sabe, que ela não dura, ela deteriora. A resina não foi feita para aguentar tanto tempo, ela ganha água, tudo. No posterior, ela funciona muito bem, mas no anterior, ela não se mantém esteticamente. Ela pode estar lá, adaptadinha ali, todo legal, mas ela não está perfeita. A cerâmica, nesses casos, ela vai funcionar melhor, sim. Nós vamos ter mais durabilidade com ela. E outra, a gente consegue fazer o quê? Dar o resultado estético perfeito, que às vezes, quando eu não tenho habilidade, a resina composta eu não consigo chegar num resultado como esse, de naturalidade extrema, então eu não consigo dar isso aqui para o meu paciente. Quem diz que isso é cerâmica? Ninguém. Cara, então quer dizer, a cerâmica eu tenho mais chance, sim, de dar resultados perfeitos, principalmente quando o meu paciente, ele é chato, ele não é um paciente que é um paciente exigente como era essa. E aí a gente tem uma mistura lá, ó, dente, cerâmica e cerâmica. Cara, Albano, dá para dizer que isso aqui? Não, óbvio que você não diz que isso aqui é cerâmica, mesmo sendo crítico. Então, nós temos que aprender a fazer o quê? A olhar o nosso paciente. Então, não é só o problema guias físico do material restaurador. Também, muitas vezes, é o problema da história de como esse material vai se comportar ao longo do tempo na cavidade bucal, que era o caso dessa paciente. Então, a gente precisou o quê? Ela queria estética perfeita e queria algo duradouro. Então, o que a gente tem? Cara, eu só tenho isso com a cerâmica. Olhe lá como a gente consegue um caso muito legal para o nosso paciente. Deu para entender isso aqui, galera? Então, vocês viram que cerâmica, ela requer algum caminho para a gente poder acertar. Planejamento, saber preparar em cima do teu mocap para desgastar o suficientemente de dente apenas, saber fazer um término bem certinho para que teu técnico consiga reproduzir aquilo, fazer um gesso, um escaneamento perfeito, para que, novamente, o técnico consiga trabalhar com bastante esmero, acertar e conversar com o técnico, perguntar quanto ele quer de espaço, saber escolher um material, a cerâmica, se ela é feldspato, se ela é de silicato de lítio, conforme o meu
substrato, não é o que o técnico tem, não é o técnico que decide isso, somos nós entendendo o substrato. Aí depois disso eu tenho que saber fazer a prova, fazer a cimentação, preparar a peça e preparar o dente para ter a preservação do nosso caso. Galera, deu para entender isso aqui? Então, cerâmica é um fantástico material, quando ele é indicado, ele é perfeito. Lembra, a indicação não é só porque ele é resistente ou porque ele vai aguentar a guia e não vai quebrar. Ele também, muitas vezes, é indicado quando nós temos pacientes onde a resina não vai se comportar bem por causa da dieta, por causa da acidez da boca, quando o paciente é exigente esteticamente, assim, absurdo, quando o paciente não ajuda a gente. Cara, aí a cerâmica ela vai funcionar muito melhor que a resina composta. Perfeito? Então, o que eu quero que vocês percebam com isso? Que a gente está aqui fazendo lives para vocês entenderem o que é reabilitação. Mas reabilitação com durabilidade e naturalidade. Reabilitação que não é escolha da resina ou da cerâmica, ou não é botar tabletop de qualquer jeito, não. É entendendo o que você está fazendo, o que é melhor para o teu paciente, o que é melhor para tua situação, para aquela situação clínica exclusiva daquele paciente, personalizada para aquele paciente. Então, o que a gente está fazendo? A gente está resolvendo o problema do paciente. E aí eu volto. O que a gente é? A gente é o dentista que resolve, é o cara que entende, a gente é a referência no nosso ambiente, no nosso meio onde nós estamos, onde o outro dentista vai te indicar, onde o paciente vai te indicar com certeza. Por quê? Porque você é um profissional de saúde. Você entende o que está fazendo na boca do paciente, você respeita o teu paciente. E isso que a gente quer. Cara, e aí isso traz o quê? E a consequência é cada vez mais paciente no consultório. Quando nós temos o entendimento dos problemas, nós enxergamos os problemas na cavidade bucal e conseguimos alertar o nosso paciente. E aí o paciente vai querer resolver o problema. Às vezes vai fazer uma restauração. Cara, e não é uma restauração. Às vezes o problema dele era muito maior, é mexer, aumentar a dimensão, reorganizar um lado pelo outro, e você está jogando dinheiro no lixo porque você não sabe nem diagnosticar isso, você não sabe nem enxergar esse problema. Então você precisa entender esse problema de uma forma correta, entender o que teu paciente está fazendo para você poder crescer, para você se tornar o dentista que resolve, para você se tornar realmente um profissional de saúde, de elite, de máximo patamar, realmente saber o que está fazendo com o teu paciente. Perfeito, galera? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa entender reabilitação personalizando o nosso paciente, personalizando o problema do nosso paciente. Então, não é resina, não é cerâmica, é o nosso paciente, as necessidades do nosso paciente. E aí,